Espírito Santo de Deus, o Senhor é o convidado de honra nesta noite. Seja bem-vindo, Santo Espírito. Fala conosco uma palavra que irá nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Derrama do teu óleo, derrama do teu azeite, abra os céus em nosso favor. Aleluias, me conduza no espírito de sabedoria e no espírito de revelação, em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Pode se assentar. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, uma boa noite, amém? Aleluias. Culto da ceia. Quando é o culto da ceia, não é o culto que é especial, é o domingo da ceia que é especial. Quando é o domingo, que é o domingo da ceia, o dia é especial. Aleluias. E eu quero ser instrumento nas mãos do Senhor para que o Espírito Santo possa extrair do meu coração tudo aquilo que Ele me ministrou. Que você seja ministrado também. Que você saia daqui com a certeza, com a convicção de que você é filho e filha de Deus. E entenda o quão grande é essa obra. Amém? Quem quer ouvir a palavra? Quem tem sede da palavra? Amém? Acho que até no final do culto vai melhorar, amém? Um pouquinho, amém? Eu creio. Aleluia. 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 6. 1 João 5, 6. 1 João, capítulo 5, versículo 6. Deixa eu ver aqui. 1 João 5, 6. Aleluias. Este é aquele que veio por água e sangue. Aleluias. Não só por água, mas por água e por sangue. Perceba o detalhe. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a... Igreja, já vamos prestando atenção no detalhe da palavra. Amém? Porque quando nós pegamos o detalhe da palavra, nós entendemos a mensagem completa. É por isso que precisamos ter muita atenção em ouvir a palavra. Porque se nós perdermos os detalhes da palavra, não iremos compreender a mensagem em um todo. Amém? Então eu já quero destacar esse detalhe aqui. Perceba que o Espírito Santo, Ele é o que testifica. Olha a participação, o papel fundamental do Espírito Santo. E olha uma das características do Espírito Santo: testificar. E testificar o que, pastor Rogério? Testificar a verdade. Porque Ele é o Espírito da verdade. Então se nós, aleluia, queremos saber e andar na verdade, nós precisamos conhecer e aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Porque Ele é o Espírito da verdade. Jesus diz, aleluias, em João 16, que Ele, aleluias, nos ensinará todas as coisas. E além de nos ensinar, Ele nos conduzirá em toda verdade. Aleluia. Então perceba o papel fundamental do Espírito Santo. E ainda, aleluias, em Romanos 8, Paulo vai escrever dessa maneira: que aqueles que são filhos de Deus, opa, aqui já entrou uma nova figura, filhos, que representa a mim e a igreja.
todos aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então perceba o relacionamento de nós que somos filhos de Deus com o Espírito Santo de Deus. Amém? Perceba, aleluias, o governo do Espírito Santo sobre alguém. E isso não está limitado na minha pessoa como pastor ou só aqueles que são do altar, não. O Espírito Santo está acessível a você. Você também pode ouvir e deve ouvir a voz do Espírito Santo. A verdade precisa ser testificada também no teu espírito. E ainda Paulo vai dizendo em Romanos 8, que o Espírito Santo de Deus, ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Um crente que alcança esse nível, um crente que se dedica, aleluias, a viver esse relacionamento com o Espírito Santo, é um crente que entende que ele é filho e filha de Deus. E contra fato não há argumento, a circunstância não vai tirar essa identidade, o momento de dificuldade não vai remover essa identidade, o deserto, o vale, não importa o momento que possamos estar passando, aleluias, nós somos filhos de Deus e pronto. Porque o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Olha a função tremenda, o papel do Espírito Santo. E olha a intimidade, o quanto é particular. Ele testemunha no teu espírito que você é filho. Ele está lá testificando, ele está trazendo convicção de que você é filho, de que você é filha de Deus. Até porque ele é o outro Consolador, aleluias. Então olha o que nós estamos lendo, aleluias. Olha que tremendo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é quem testifica, porque o Espírito é verdade. O Espírito Santo está no meio para testificar toda a verdade. O Espírito Santo, ele vem, aleluias, para esclarecer tudo e todas as coisas. Aleluia. No próximo, pastor Joel. Porque 3 são o que testificam no céu. Agora aqui, perceba que ele começou a falar água e sangue, ou seja, na terra. Elementos que pertencem à física, à química. A água e o sangue. O Espírito Santo testifica esses 2 elementos na terra. Agora perceba, aleluias, que o âmbito aqui é no céu, é espiritual. E olha o que nós estamos lendo aqui, porque 3 são os que testificam no céu. Aí entra o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são, oh, aleluia. Aí no 9 ele vai dizer: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque este é o testemunho de Deus, que testificou de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Aleluias. Você crê no Filho de Deus? Você crê no Filho de Deus? Então você tem o testemunho, aleluias. E o Espírito Santo de Deus testifica que aquele quem tem o testemunho está na verdade, anda na verdade, aleluias. Ele é livre porque é filho de Deus. Aquele que não crê em Deus, este o faz mentiroso, porque não crê no teu testemunho de Deus, que Deus deu o seu Filho. Olha só que tremendo. Então guarda aí, 3 são o que testifica no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito, aleluias. Olha só que tremendo, e os 3 são um, aleluia.
Entenda algo. Olha o que Mateus vai relatar. E Jesus, depois de ser batizado, subiu logo das águas, e eis que os céus se abriram, e viu quando o Espírito Santo de Deus desceu como pomba e repousou sobre ele. E houve uma voz que dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Igreja, entenda algo aqui, que se você pegar isso, o fim você vai entender numa profundidade ainda maior. Jesus, ele é batizado nas águas, irmã Lucimara, por João Batista. O corpo físico de Jesus teve contato com as águas do Jordão, mas aquelas águas do Jordão, pastor Joel, não pôde penetrar, não pôde tocar na alma e nem no espírito de Jesus, porque era uma água física. Porém, era somente o batismo de arrependimento, o batismo nas águas. Porém, aleluia, quando Jesus ele se levanta daquelas águas, o cenário já é outro. O céu se abre, e o primeiro que aparece, aleluias, como um daquele que testifica a verdade, é o Espírito Santo de Deus. Agora Jesus está recebendo a água viva, que ele mesmo disse para a mulher samaritana, porque ele já tinha bebido, carregava aquela água viva: se você me conhecesse e conhecesse o dom de Deus, eu lhe daria água viva. Ele estava falando do Espírito Santo, porque ele bebeu, ele recebeu ele. E ainda em João 7,32 ele vai dizer: aquele que tem sede, aleluias, vem a mim, porque todo aquele que crê em mim, como diz as escrituras, aleluias, rios de águas vivas fluirão dentro de ti. E ele falava acerca do Santo Espírito de Deus. Agora, quando Jesus se levanta das águas, aleluia, com o corpo físico molhado, o céu se abre, e a água viva, aleluia, que não se tratava de ter contato com o corpo físico, mas ter contato com a alma, com o Espírito, vem sobre ele. Eu quero declarar e profetizar que hoje o Espírito Santo virá sobre ti, e não molhará o teu corpo físico, mas vai encharcar a tua alma, vai encharcar o teu espírito, porque sairemos daqui hoje cheios do Espírito Santo. Lamanagastou, xaramanagastei. Porque o céu se abre e o ambiente já não é mais natural. O céu se abre, aleluia, o Espírito Santo vem, a primeira pessoa aparece, aquele que testifica aparece. Agora nós ouvimos a voz do Pai, aleluia, se referindo a Jesus, aleluia, daqueles que testifica no céu, aleluia, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Aí nós vemos a imagem do Espírito Santo, aquele que testifica. Nós vemos a imagem do Pai, aquele que testifica, e vemos a imagem, aleluias, do Filho, aleluias, porque os três são um, aleluias. Perceba que servir o Senhor se refere, aleluias, e se diz sobre relacionamento, aleluias. O Espírito Santo, o Pai e o Filho são um, aleluias. E nós como igreja, aleluias, nós precisamos entender que nós precisamos nos misturar nesse mistério, precisamos, aleluias, nos encharcar dessas águas e comer e beber dessa palavra que é liberada, porque o Pai está se referindo a ti nesta noite, que tu és o meu filho, a minha filha amada. O céu está se abrindo mais uma vez em nosso favor, e o Pai está dizendo: você é o meu filho, você é a minha filha. Nós como igreja estamos ouvindo o Pai falar, e precisamos tomar o nosso papel, a nossa identidade como filho também, e corresponder a essa paternidade. Quem está entendendo esse mistério? Os três são um, e eles testificam no céu. Agora Jesus, aleluias,
Ele ouve a voz do Pai. E é interessante que em Mateus 17, eles estão no monte da transfiguração. E o Pai, aleluia, nas nuvens. Vai sair a voz do Pai pelas nuvens. A ponto de que os discípulos ali que estavam juntos ouviram também aquela voz. E a voz dizia: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Era uma voz audível. A ponto de que os discípulos queriam ficar lá. Aleluia. Aonde eu quero entrar, igreja? Eu quero mostrar para a igreja o nível de batalha espiritual. E o quanto que nós precisamos, aleluia, guardar fielmente a palavra de Deus. E o quanto, aleluia, que os três, o Pai, o Filho e o Espírito, eles investem em cada um de nós. Perceba, aleluia, que quando Jesus, ele cheio do Espírito Santo, agora a água viva nele, o Espírito da verdade começa a conduzir ele. E Jesus é conduzido para o deserto. O deserto fala de um lugar de sequidão, de solidão, de esquecimento. Mas aleluia, como Jesus, ele estava com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, com a água viva. Ele não teve sede, não teve fome por 40 dias e 40 noites. Ele se sustentou com aquela palavra que ouviu o Pai falar. Mas igreja, perceba que vai aparecer aqui, vamos dizer assim, uma quarta figura. E eu quero explicar o porquê que apareceu a quarta figura, e sempre vai aparecer, que fala de Satanás. Lamana gastou. Aí alguém vai me fazer uma pergunta: pastor, quem falou para Satanás? Quem levou a mensagem para Satanás do que estava acontecendo com Jesus? Quem enviou para Satanás dizendo: olha, o Pai falou com Jesus dizendo que ele é o Filho amado? Ninguém levou. Satanás ouviu. Lamana gastou. Sabe por quê? Porque quando o Pai fala comigo e contigo, aleluia, essa voz é evidenciada no mundo espiritual. É por isso que o Espírito Santo vem sobre nós, porque ele é um daquele que testifica a verdade. Como nós lemos em Romanos 8, aleluia, que o Espírito Santo de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ou seja, nós ouvimos o Pai falar conosco, ou seja, a palavra liberada, mas não fica só por isso. O Espírito Santo agora ele vem para selar essa palavra, ele vem para regar essa palavra, ele vem para dar crescimento nessa palavra, ele vem para compactar essa palavra, porque ele fica testificando: ei, você é filho, você é filha, você é filho, você é filha. Lamana gastou. Agora o papel do Espírito Santo em testificar a verdade, em conduzir toda a verdade, entra em ação na minha e na sua vida. Por que isso? Eu vejo uma briga de 3 contra 1, ou 3 em 1, né? A Trindade contra 1, o Pai, o Filho e o Espírito Santo contra Satanás. Lamana gastou. Nós estamos na vantagem, igreja. O Pai, o Filho e o Espírito Santo operando em nosso favor, investindo em nós, aleluia. Por isso que Paulo vai dizer que a graça do nosso Senhor Salvador, o Verbo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vós. É por isso que o salmista vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O quanto que nós guardamos a palavra, o quanto que nós ouvimos a palavra, esse é o nosso papel fundamental de como filho, de como aqueles que nos tornamos agora filhos. Porque perceba aqui a batalha espiritual, igreja. Satanás ouviu o que o Pai falou, e perceba que a forma que ele chega em Jesus é diferente da forma em que ele chega em Eva, na figura da serpente. Na figura da serpente, aleluias, nós sabemos que Deus fala com Adão. Aí a serpente vai questionar Eva, vai fazer uma pergunta: o que Deus disse? O que Deus disse? É como se a serpente quisesse saber se Eva soubesse. É como se a serpente queria saber se a semente estava lá. Porque o papel do diabo é roubar a semente.
O papel da serpente é distorcer a verdade. É por isso que existe uma importância sobre nós, aleluias, do Espírito da verdade em nós. Porque Ele é uma das figuras que testifica em nós a verdade, que testifica no céu o que o Pai fala. O que nós lemos em 1 João, os 3 testificam no céu. Aí o que acontece? Perceba a forma. Aí Eva vai dizer, Deus disse que se nós comer, daí a serpente percebeu que a semente estava lá. Aí então eu vou arrancar, das minhas palavras, né? A serpente, nós sabemos que conseguiu arrancar a semente, conseguiu distorcer a verdade. Olha a batalha espiritual. Agora perceba a forma que o diabo, pastor Joel, chega em Jesus. Ele não chega perguntando o que Deus disse. Ele chega perguntando se tu és filho. É diferente a forma que chegou. Se tu és. Não chegou questionando e tentando saber o que Deus disse, não. Se tu és, começou a colocar em xeque já. Por quê? Porque o inimigo queria roubar a semente. O inimigo, ele queria roubar essa identidade. E é esse que é o desígnio dele. Quer entender um pouco mais? Jesus, a palavra do semeador. Ele vai dizer que o semeador saiu a semear. E a semente se refere à palavra do reino. E uma semente é caída à beira do caminho. E Jesus vai dizer bem assim: e não entendendo a palavra, não o quê? Não entendendo a palavra, veio as aves e arrebataram aquela semente. E Jesus vai dizer na interpretação da parábola que as aves representam Satanás, que veio para roubar do coração a semente. Lamana gastou. Mas eu quero declarar e profetizar que hoje o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, ele está vindo sobre a igreja para selar a verdade. O diabo não vai roubar a verdade, o diabo não vai distorcer a verdade, porque o Espírito da verdade, aquele que testifica, Lamana gastou, ele é sobre nós. Tu és filho de Deus. Tu és filho de Deus. E o diabo pelas circunstâncias. Se tu és filho, por que está passando isso? Se tu és filho, por que está aí? Deixa eu te falar uma palavra. O salmista vai dizer: eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque quem é filho sabe que o pai provê. Quem é filho sabe e entende um momento de correção, e é porque o pai ama. Mas a verdade, ela permanece no coração. A semente não é arrebatada. Aleluias. Porque a palavra de Deus é como Jesus disse: nem de todo pão viverá homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Lamana gastou. Perceba, igreja, esse mistério. Nós estamos indo para 7 anos de ministério. Eu posso até ser suspeito em falar o que eu vou falar, mas nunca ninguém ouviu nesse altar alguém pregar filosofia, alguém pregar história da carochinha. Não, sempre foi palavra. Lamana gastou. Palavra, revelação, aleluia. Mas a pergunta eu tenho que fazer: o quanto que essa semente foi guardada? O quanto que essa semente foi dado o devido valor? Lamana gastou, charamana gastei. Porque perceba aqui que Satanás, ele veio para roubar a semente, igreja. 3 testifica no céu: o Pai, o Verbo, a palavra e o Espírito da verdade. Perceba a importância que tem em o Espírito Santo vir sobre nós, em sermos cheios do Espírito Santo. Às vezes é fácil olhar
para o momento em que Jesus está no deserto, rebatendo o diabo na palavra, porque Jesus, ele tem muita palavra. Pode perceber que era muita palavra. Mas daí eu percebi algo, pastor Joel, que nós vemos o Pai falando a voz do Pai, e nós vemos também Satanás falando. Aí eu perguntei, mas é a voz do Espírito Santo? Por que não está escrita e disse o Espírito Santo? Porque é uma voz interior. É uma voz que só eu vou escutar. É uma voz que só o pastor Joel vai escutar. É uma voz que só cada um de nós, ainda que passamos pelo deserto, vamos escutar. Lamanagastou, você é filho de Deus. Ele testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas o problema é que nós não somos familiarizados com a voz do Espírito Santo, pastor Joel. Nós não acreditamos que no vale, no deserto, na circunstância, o Espírito Santo pode vir com escape. Porque nós recebemos a palavra em um culto tão tremendo. Deus fala conosco antes de acontecer, mas quando está acontecendo é como que se Deus nunca tivesse falado. Quando acontecem as coisas, não consegue discernir o momento que está vivendo, não consegue relacionar na palavra. Não tem um salmo, um versículo. Lamanagastou, xaramanagastei. Repita assim comigo: o Satanás não vai mais roubar a semente. Não deixa. Lamanagastou. É uma voz interior, igreja. Às vezes a gente lê lá, parece que é fácil. Jesus, nossa, Jesus dando resposta, que tremendo. Mas a gente não percebe o detalhe. Que o céu se abre, o Pai fala, Jesus, ele recebe o Espírito Santo, ele é cheio do Espírito Santo. Jesus foi para o deserto, saiu do Jordão, saiu das águas físicas, mas saiu com as águas espirituais e foi para o deserto. O estado físico era desértico, mas o espiritual era um manancial. Oh, Lamanagastou. O teu vale é um manancial. O teu deserto é um oásis. Lamanagastou. Quem crê nesse mistério? Pergunta por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é a fonte. Ramanagastou. Você pode até ouvir o diabo questionar, mas aleluia, a voz em que você vai obedecer tem que ser a do Espírito Santo. Eu não abro mão do que o Pai falou sobre mim. Eu não abro mão do que o Pai falou sobre mim. Aí Satanás está dizendo, não vai acontecer. Satanás está acusando. Satanás está dizendo, mas se você é filho, não importa, Satanás. O que importa é que o Pai falou e vai acontecer. Porque há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Quem tem palavra, quem tem versículo, quem tem revelação, Ramanagastou. Oh, Ramanagastei. Os momentos que eu mais cresci e aprendi com Deus foram os meus desertos, porque foi onde eu mais ouvi Deus falar comigo. Ramanagastou. Enquanto eu prego, vocês não entendem. Não só eu, quando a palavra é pregada, existe uma batalha espiritual. Deus está dando direção, Deus está dando revelação, Deus está falando que é filho, é filha. Aí chega em casa, qualquer coisinha, eu não sou ninguém. E o diabo só notando, entendi quem que você é. Você não é ninguém, entendi. Só roubando. Quem está entendendo o mistério? Lamanagastou. Aí o Espírito Santo está lá. Você é filho de Deus, testificando no nosso espírito. É tremendo que Paulo vai dizer que um semeia a palavra e outro rega. Mas quem dá o crescimento é Deus. Aí como que eu vou ter progresso na minha vida se eu não tenho semente?
Como que Deus vai fazer crescer, brotar algo em mim? Como que eu vou ter maturidade? Como que eu vou ter experiência se eu não guardo a semente? Aí o que acontece? Se o diabo roubar a semente, já tá bom, é tudo que ele queria. Aí fica sem direção, fica sem revelação, fica perdido. Quem está entendendo esse mistério aqui? Só que agora, quando tem a semente no coração, é diferente. Quando guardou a palavra no coração, é muito diferente, aleluia. É por isso, aleluia, que o salmista vai dizer: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o que ele vai dizer? Eu não temerei. Por quê? Porque o Senhor é socorro presente na hora da angústia. Só pode falar eu não temerei quem conhece a palavra. Eu não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. A sua vara e o seu cajado me consola. Quem crê que no teu vale, aleluias, existe um manancial? Quem crê que no teu deserto existe um oásis? Oh, então beba dessa água, aleluia. Para de ficar bebendo água suja que o inimigo fica lançando sobre você. Começa a beber da água viva, aleluia. Sacia a tua sede daquela água que você não vai voltar mais ter sede. Lamana gastou. Aprenda, aleluias, a beber da água viva, igreja. Aprenda, aleluias, a matar a tua sede, a matar a tua fome, aleluias, com aquilo que verdadeiramente é pão para a tua alma e água para a tua alma, aleluia. Lamana gastou, xaramana gastei. 3 testifica no céu. No céu, o Pai: tu és meu filho amado. O Espírito Santo vem para testificar. O verbo, 3. E Jesus vai dizer bem assim em João 14: aqueles que guardar os meus mandamentos, esses são aqueles que me amam. Eu e o Pai viemos até eles e fazemos morada. É 3 contra 1. É a trindade contra Satanás. É o Pai falando, é o Espírito Santo reafirmando, e é o verbo, é Jesus, o Filho. Três testifica no céu. Lamana gastou. Por 2 vezes Satanás vai tentar ludibriar e roubar a semente de Jesus. 2 vezes ele vai falar: se tu és filho, faça com que essas pedras se tornem pães. Sabe por que nós não precisamos forçar nenhuma provisão? Não precisamos forçar nenhum tipo de recurso. Sabe por quê? Porque o Pai é nosso provedor. O Pai é nosso provedor. Não precisamos ficar ansiosos, desesperados, porque é detalhe da palavra. Jesus ficou 40 dias e 40 noites, pastor Joel. Quando ele teve fome, que Satanás veio. Ou seja, nas necessidades, nas provações. Lamana gastou, porque ele espera o tempo oportuno. Não é assim que diz? Que o nosso inimigo, o nosso adversário, ele anda ao derredor rugindo como leão, esperando uma oportunidade. Então 40 dias e 40 noites, Jesus firme. Aí quando ele teve fome, foi bem ali que aí o diabo encontrou uma oportunidade ali. E o problema não é ter fome, o problema é do que estamos comendo. Foi bem ali na fome que representa a necessidade, representa o dia mau. E aí começou o combate, aleluia, começou a guerra. Palavra, se tu és filho, aleluia. Não, eu vivo da palavra que procede da boca do Pai, aleluia, é disso. Lança-te daqui, se tu és filho, lança-te daqui, porque está escrito que lhe dará ordem. Não está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Palavra. Jesus tinha semente, Jesus tinha revelação. Lamana gastou. Por que muitas das vezes nós perecemos? Porque nós nos esquecemos do que o Pai tem falado conosco.
Nós nos esquecemos das direções, das revelações. Nós não ficamos firmes na palavra. Nós não somos familiarizados com a voz do Espírito Santo. E o inimigo vai ganhando terreno, vai minando, vai roubando a semente, vai trocando a semente. Quem lembra do joio e do trigo? O trigo foi semeado e todos dormiram. Veio a noite. Enquanto todos dormiam, semearam o joio. Aí depois alguém vai perguntar: por que nasceu o joio no meio? Quem está entendendo esse mistério aqui? Oh, Lamana gastou. O Espírito Santo de Deus, aleluias, Ele está, aleluias, te fazendo reconhecido no mundo espiritual. Ele está certificando, aleluias, certificando que tu és filho e filha de Deus. Está sendo evidenciado para o mundo espiritual, para o inferno ouvir, para Satanás ouvir, aleluias. Mas não deixe que a semente se perca. Não deixe que a semente seja levada. Não permita, aleluias. Seja cheio do Espírito Santo. Paulo vai dizer: não vos embriagai-vos com o Espírito Santo. É um dever nosso, igreja. Não é algo que eu vou na igreja hoje para ser cheio. Sim, mas eu preciso também ser cheio em casa. É um dever nosso. É um dever. É uma tarefa de casa. Ele vai dizer: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. O vinho representa o pecado, representa os sentimentos carnais, as paixões desenfreadas da carne. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, com cânticos de louvores, com salmos, orações. Ainda Paulo vai dizer em Filipenses: tudo aquilo que foi verdade, tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for louvor, nisso pensai. Colossenses ainda vai dizer: não pensai nas coisas que são da terra, mas pensai nas coisas que são do alto. Lamanagastou, xaramanagastei. Aleluia. Quem ouviu